A igreja, como corpo de Cristo, pode ser dividida? É uma pergunta que não será difícil de se ouvir. Agora, o que significa pode ser dividida? Significa que pode e deve, ou pode, mas não deve? E pode de que ponto de vista? Do ponto de vista do homem ou do ponto de vista de Deus? Do ponto de vista do humano, do homem, do humano, ele faz o que ele quer. Aí ele cria as suas denominações, uns são rantistas, outros trombetistas, outros qualquer coisa. E justifica pela Bíblia a sua divisão. E ainda com ares de santidade e ortodoxia. Santidade, de pureza, igreja do ministério tal, igreja que defende dias, igreja que defende pontos teológicos, mas a igreja, corpo de Cristo, pode ser dividida? Do ponto de vista divino, pode ser dividida com uma única base. A base geográfica, a base da localidade. Localidade é a cidade. Ou é a municipalidade. Ou é a condição, como é o caso de Sencreia, que não era nem cidade, portanto nem localidade, mas Sencreia era uma localidade do ponto de vista bíblico. Porque Sencreia, Porto de Corinto, longe de Corinto, naquele tempo, não havia como viver-se ali dentro. Não havia como estar junto a Corinto, porque ficava longe de Corinto. Não tinha como sair de Sencreia a pé, por exemplo, para ir a Corinto e voltar isso todos os dias, porque a distância seria de 14 quilômetros aproximadamente. Então, para ir e para vir, a pé, ou a jumento, ou naquelas condiçõezinhas, mas Sencreia era um lugar onde podia ser tido como localidade, porque tinha um porto, se não me engano, Porto Oriental de Corinto, e tinha suas possibilidades e características de localidade. Mas a igreja só pode ser dividida localmente. Assim você tem Atos 8, 1, e Saulo perseguia a igreja em Jerusalém, entrando pelas casas. Atos 13, 1, você tem a igreja em Antioquia, cidade de Antioquia, e segundo informação, a quarta cidade do Império Romano. Você tem a igreja em Éfeso, você tem a igreja em Esmirna, você tem a igreja em Sardes, você tem a igreja em Colossos. A igreja do Novo Testamento só pode ser dividida. A igreja universal e a igreja local apenas com base da localidade. Portanto, igreja adventista, igreja batista, igreja maranatista, igreja católica, apostólica romana, chamada igreja católica apostólica romana, igreja católica ortodoxa grega, isso é tudo divisão de homens. E cada qual diz que está com a verdade. O juízo divino vai mostrar que só pode haver divisão da igreja universal, é igreja local,
nada de denominacional, nada de homens mandando, determinando que esta igreja local, aquela igreja local. Homens, vocês vão prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas a Deus daquilo que estamos fazendo com o corpo de Cristo. A igreja do corpo de Cristo não pode admitir outra divisão que não for a local.